sou Natália Branco. Eu sou Fernanda Rossi. E esse é o Sense Divas Podcast. Hoje vamos bater um papo super interessante com a Rita Leila sobre terapia de vidas passadas. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Então, seja muito bem-vinda, Ritinha. Que honra! A gente tá, né, hoje. Muito feliz de ter você aqui. E a gente queria começar pedindo para você contar um pouquinho da sua história de vida, pra gente saber como é que você descobriu esse dom, né? Se é um dom, se é um talento. De fazer essa leitura de vidas passadas. Então, eu já falei para vocês duas que eu não esperava que fosse tão retrô, né? Mas aí vocês vão me entender a partir do momento que eu leio o passado, então eu em algum momento abri tela de muito para trás. Ok, então vamos lá. A Rita Leila descobriu a espiritualidade de uma forma muito leve, porque estava num lar onde a mãe já tinha uma espiritualidade soube conduzir, mas eu estou falando de 54 anos atrás. Então, assim, não dá para vou resumir o máximo que eu puder. 12 anos. Como começou a visão através da fotografia? Eu não sei se vocês sabem, mas fotografia é a arte de escrever com luz. E ela se materializa através de um fecho de luz numa caixa preta. Uau! O que seria uma caixa preta? Todos nós temos milhões e milhões e milhões de vidas passadas. E aí, quando eu vi uma foto, e naquela foto eu identifiquei uma imagem que não pertencia à minha infância, dos 12 anos, eu questionei com a minha mãe e ela falou assim, não tá aí. Eu falei, tá. Ela não tá. Era uma foto que acabava que era uma imagem pesada. Ela falou, mas esteve. Isso significa que você vê passado. Cuidado. Viva daqui para frente nos detalhes. Olhe e olhe. Mas a sua mãe também tinha um dom? A minha mãe, quando eu tinha 12 anos, ela já era Ramatiz. É uma filosofia espírita que é baseada na oração e na fluidificação da água. Eles acreditam mesmo que uma oração, um pensamento positivo e uma luz azul transformam a água e transforma. Então, assim, ela já faleceu, eu estou falando de 54 anos atrás, porque eu tenho 66 e eu tinha 12. Então, o início foi muito, mas muito, muito bom. Mas que bom, então, que que bom que existia uma mãe que entendia. Sim. E que não achou... Se você me perguntar se não existisse, tinha vários caminhos e bem tortuosos. Um era a esquizofrenia. Exatamente. Porque você com 12 anos... ela é maluca, nada disso, né? Não, com 12 anos você vai falar que tá vendo uma coisa que você não... que os outros não estão. Uhum. Você tá, mas os outros não estão. Então, é assim. Mas eu acho que tudo tem um porquê mesmo, né? Você vem na hora certa, na família certa, para pagar o karma certo. Então, foi esse o meu começo. Vendo, através de uma foto, uma imagem que não estava ali para os outros, mas esteve. Como esteve? Era a morte de uma criança e o caixão estava na mesa. A mesa estava na foto. As pessoas em volta da mesa também estavam na foto, mas o caixão não estava na foto. E você viu o caixão? E eu vi o caixão. Nossa, ok? Maravilhoso. Então, esse foi o meu começo aos 12 anos. Aos 12 anos, 54 anos atrás, se falava de espiritualidade? Lógico que não. Ia à missa, né? A gente ia à missa e ficava quietinha. E como é que, assim, ao longo da sua vida, né? Começou com 12 anos, mas quando que isso se tornou um atendimento, né? Como é que você trabalho, transformou isso num... Para ajudar as pessoas? Sim, então, vamos lá. 12... Me casei aos 17. Tive 2 filhas, mas nesse período eu pertencia ao mundo corporativo e diversos. Fui de banco, fui da área burocrática. Tá. Me separei com 30 e com 30 eu abri um negócio e o consultório. Então a gente está falando de 36 anos atrás. Ano passado. Eu fiquei dos 12 aos 30 sem... Lógico que não. Eu não podia... Eu brinco que eu tenho amigas de lá de trás que elas falavam assim, Rita, tá encarnado? Só para começar, tá encarnado?
Então, assim... Rita, você consegue acessar vidas passadas através de fotos, né? De fotografias impressas. Mas no celular e iPads, as eletrônicas... Amei a pergunta, porque do mesmo jeito que a gente está aqui, num processo moderno, porém com um conceito retrô, que é o rádio, a foto impressa, ela ainda é muito forte. Mas não deixa a desejar para do celular e a do iPad. Não deixa a desejar. Por quê? Porque o que é uma foto? Eu falei, é escrever com luz. Se você pegar a medicina de hoje e a medicina de 10 anos atrás, nossa, você chora. Então, é a mesma coisa. A tecnologia e a espiritualidade caminham juntas. E o triângulo é ciência, tecnologia e espiritualidade. E quando uma pessoa te procura para... como é que os seus pacientes chegam até você? Então, né, menina? A Natália foi fofa. Ela perguntou assim, você sabe quais são as suas redes sociais? Sei, mas não uso. Eu falei agora que eu não uso. Porque ao 66, eu tenho uma lista de transmissão de 1.200 pessoas. Por que eu vou anunciar? Eu ainda acredito muito que a pessoa que chega lá chega através da Fernanda, chega através da Natália, chega através desse universo holístico aí que está muito forte, muito forte. Adriana Rego, Carlos Humberto, e lá vai. Mas no início, como é que eles começaram a te procurar? Como é que foi então, divulgado? Eu falei para você boca a boca, família? Então, não. E deixa a família, porque família é kármico. Então, o que aconteceu? Eu não falei que eu abri um negócio? Eu abri um negócio na Barra e abri o consultório junto com o negócio. Só que o negócio era um salão de beleza dentro de uma parte hotel no Jardim Oceânico que, na época, 33 anos atrás, era um hotel 5 estrelas e abri o consultório. Não tem nada melhor para refletir passado que espelho. O que mais tem em salão é espelho. Então assim, a origem do comecinho não é os clientes do salão, mas eu tenho todos até hoje. São os meus amigos lá de trás. Trabalhei no mundo corporativo. N vezes eu chegava para o diretor da empresa e eu falava assim, olha, o senhor pode até me demitir. Mas, aí ele, tá. Volta daqui a pouco. Assimilava e eu voltava daqui a pouco. E aí foi banco de investimento, foi empresa eu fui uma das funcionárias, acho que mais colaborou para uma empresa que veio de fora, ficou e percebeu que não dava para ficar e foi embora, que foi a Sears. Eles colocaram o primeiro cartão de crédito Magazine manual, 7.000 clientes. Mas foi bom. E aí foi o meu último. Minha segunda filha tinha nascido, eu tinha me separado, eu falei, bom, agora não dá. Agora vamos embora, brincar de gente grande e abrir um negócio. E abrir o consultório. Em que momento o consultório... Bombou? Não, sempre bombou, porque era assim, mas eu precisava me dividir. Eu me dediquei só ao consultório em 2015. Então não tem tanto tempo. Só o consultório. E também era um momento onde as terapias holísticas, de alguma forma, estavam pipocando, né? Eu me formei em Reiki, eu me iniciei nos 3 níveis, não fiz mestrado. Não acho que vou fazer nessa encarnação. Não é a minha da aula, não é a minha. No Instituto de Difusão do Reiki do Brasil, com o mestre John De Carlo, e assim, amo de paixão. Ele foi o precursor, né? E fiz a graduação em constelação familiar na pandemia, né? Todo mundo dentro de casa, fazer o quê? Fiz. Pra quê? Não quero... As meninas ficam danadas comigo. Não quero ser consteladora. Por quê? Porque entre a técnica da constelação e a minha técnica de vidas passadas, tem um ponto cego. E esse ponto cego eu vejo numa sessão de constelação, então eu não posso estar constelando. Porque a consteladora, ela é quase que obrigada a estar fora e dentro do campo, sabe assim? E eu não quero essa preocupação de estar conduzindo a constelação se eu tenho o intuito de ver o ponto cego.
E o que seria o ponto cego? Entre a vida passada, por exemplo, da Natália Branca e o que ela está passando hoje, tem o livre-arbítrio. Esse é o ponto cego. A constelação me mostra o que ela está fazendo hoje. E aí eu tenho como, se possível for, melhorar aquilo ali. Eu acredito que Bert Helling, nem sei se ele tinha essa visão, né? Uma constelação não vem para mostrar um cenário, ela vem para mostrar um cenário e você conseguir arrumar o cenário, como diz Fernanda Rossi. Que atrevidamente ela vai lá e conserta o cenário, entendeu? Ela não fica só no pensamento. Ela quer ir lá e consertar. Ah, não, peraí, eu quero assim. Aí o papai junto com a mamãe e os filhinhos tudo felizes. Então, assim, mais ou menos isso. Gosto de ver todo mundo bem. O propósito da constelação é exatamente isso. É você organizar o sistema através do desbloqueio do fluxo do amor. Mas Bert Helling ainda dizia assim, eu paro por aqui. E eu não consigo. Então, assim... Rita, em algum momento... O seu dom te incomodou? Te perturbou? Perturbar, não. Acho que é muito de caso a caso, você vai entendendo que tem coisas que não adiantam. Não vai ser resolvida nessa, e falar não vai agregar, nem para mim, nem para a espiritualidade, nem para a pessoa que está na minha frente. Esse é o ponto. Essa é até uma pergunta que a gente ia fazer. Existem coisas que você não pode falar, ou todo mundo que vai numa consulta com você, por exemplo, assim, se a pessoa está aqui, ela está preparada para ouvir qualquer coisa. Você fala mesmo? Tem coisas que não fala? Não, eu digo que a espiritualidade vai ensinando você a ter filtros. E você pode falar tudo, você pode virar louca da visão e sair detonando, como você vê muita gente diz assim, fulano vai morrer. Gente, fala sério. No dia que alguém falar que você vai morrer, corre dele, entendeu? Não tem. Ele pode ter uma percepção. Aí é onde está a linha e é tênue entre a percepção e o que vai acontecer de fato. Está no você julgar que aquela percepção é a pura verdade. Não existe a pura verdade. Ela pode ser modificada no momento seguinte. Sim. Então, explica pra gente, então, como é que funciona a sua terapia. Seu paciente chega, leva as fotos, o que você pede? Pede pra levar as fotos, senta, mostra as fotos. Como é que é uma consulta com você? Como é que é uma consulta de terapia de vidas passadas? A gente já sabe. A gente sabe, é verdade que aquele 2015 ali, eu conheço a Rita desde 2015, quase. Desde 2015. Então, o que acontece? A pessoa já vem por uma indicação, mas ultimamente eu tenho evitado de perguntar quem te indicou. Porque ou o mundo está encolhendo, ou a barra e o recreio realmente é uma ervilha, entendeu? Eu tenho medo de perguntar quem te indicou e a pessoa não querer falar porque vai ficar constrangida. Eu não pergunto mais. A pessoa senta e na hora que ela passa... Eu tenho 2 portas no consultório, a porta de entrada e a porta do meu consultório. Na hora que ela passa por aquela porta ali, eu acesso o campo dela. E acesso o campo, gente. Vidas passadas são telas. E acessar o campo está lá atrás. Lá atrás. Hoje, eu vou acabar falando, né, o que eu falei antes. Na hora que eu entrei e olhei a Natália, a Fernanda, que eu conheço já há muito tempo. Mas gosta mais de mim, né? Pode falar. ela conhece, mas ela gosta mais de mim. Mais do que esses 8 anos aí, né? Eu acessei o campo e falei, meu Deus, por que elas foram buscar uma vida... as 2 juntas, que eu nunca tinha visto nenhuma... E aí, responde algumas perguntas da Fernanda. Eu nunca vi uma vida passada entre a Fernanda e a Natália. E olha que eu olho a Natália muito de perto por conta de existir até uma criança que existia lá na tela e não existia na vida, hoje está na vida. Elas estão acessando uma vida onde 2 mulheres empoderadas fora da época, totalmente fora da época, fizeram muito sucesso. Muito sucesso. Aí a Fernanda foi e falou assim, eu quero... Acho que glamour... Não, você falou, eu quero... Não. A gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta, tá explicado, né? Porque eu sensitivas, porque quando a gente viu esse nome, a gente esse é o nome. Nossa! Que foi a Dani Monte que deu esse nome, tá? Gente, a gente soube hoje. E foi a Dani Monte que deu esse nome pra gente. Vou olhar isso que a Rita atentamente... tá
essa coisa da vida passada nossa, a gente nunca soube. A gente conhece a Rita há 10 anos. É verdade. A gente Sim. soube 5 minutos antes de começar essa entrevista. Porque, de novo, né? A Natália falou assim, você topa participar de um podcast? Já participei com ela no finalzinho da pandemia, no consultório dela. Eu falei, topo. Fui lá e botei na agenda e risquei o resto do período. Aí, depois ela falou, é no estúdio. Ok. Mas quando eu entrei, que eu olhei para as duas, eu falei, meu Deus, elas foram para 1000 e alguma bolinha, onde elas estavam muito além da curva de uma mulher daquela época. 300 mil saias, e muitas joias, e muita e maquiagem, tudo isso aí, e de alguma forma criando um novo conceito de informação em mulher. Era quase como se elas estivessem ali para dizer para a mulher que a mulher podia. Aí você fala, nossa, que frase, né? Cachezinha, porque olha lá, vem ela, a mulher pode estar onde ela quiser. Vai falar isso em 1800 alguma coisa. E elas falaram. Então, assim, fizeram sucesso. Aí eu perguntei, qual o propósito? Qual o propósito de vocês estarem fazendo isso? Porque vocês acessaram uma vida. Aí tem uma coisa que meus pacientes não perguntam, não sei se porque eles ficam impactados e saem meio tontos. Como acabou essa vida? Ninguém me pergunta. Olha. Ai, peraí, então vamos, né? Quando a gente acabar a entrevista, a gente vai querer saber como acabou essa vida. Não, eu acho interessante, porque eu acho que a pessoa fica tão a pessoa fica tão impactada que ela quer viver aquele momento. Bom, depois eu conto para elas duas como acabou a vida. Mas o que eu queria saber mesmo era o propósito, porque elas acessaram a vida. Ok. Mas, Rita, mas isso acontece muitas vezes, assim, você entrou aqui e já acessou o nosso campo. Então, você vai na casa de alguém e já acessa o campo da pessoa. Isso não perturba? Não, a minha pergunta, porque, por exemplo, vocês sabem que eu não sou de ir a compromissos sociais, certo? Certo. Olha, tem até couro. Sabemos. Mas muito, e aí não é porque um é mais especial que o outro, mas eu fui no aniversário da minha afilhada, que é a filha da Natália, e fui no aniversário da Natália. Eu me previno, entendeu? Eu fecho o meu canal e digo, não vou. Mas tem sempre o diabinho, né? Eu não vou. A gente se previne porque... Se previne por tudo. E assim... Acabou que realmente eu me preveni e não aconteceu. E, para não dizer que aconteceu, eu reencontrei uma pessoa e eu tive a necessidade de dar uma informação para ela, porque a informação se fez presente ali, ponto, acabou. Eu fecho, ponto. Não atrapalha, não. Entendeu? Entendi. Atrapalhava antes, vou contar uma situação só. Passando de carro, eu vi um cara socando um portão, e já faz muito tempo isso. E eu falei, nossa, que louco. Aí, na mesma hora, eu falei assim, volta, por favor. Eu tava num táxi. O cara falou assim, o que é, senhora? Eu falei, volta, por favor. Aí, ele voltou e eu olhei, o cara não tava. Eu falei, tá ok, pode ir. Não, então, mas era porque a pessoa tava tentando entrar em uma residência, entendeu? Era muito tempo, era uma casa. E não era físico, era espiritual. Por isso que eu brinco que as minhas amigas, as minhas filhas que já têm... né, idade, uma 45, outra 40, ela fala assim, mãe, tá encarnado? Quando eu falo alguma coisa, entendeu? Depois eu puxo uma história, mas só pra gente finalizar a pergunta que a Fernanda fez, até pra quem tá assistindo, né? Quando entra no consultório. Então, a primeira consulta com você. Então, o que acontece? Eu normalmente indico, não é minha rede social, não anuncio, não faço. Mas você já pede para levar umas fotos? Não, a pessoa entra em contato e eu pergunto... Hoje eu me apresento, sou terapeuta holística, reikiana, faço reiki. O reiki tem o objetivo de alinhar seus chakras, mas eu faço leitura de vidas passadas que tem como objetivo esclarecer melhor as pessoas que estão ao seu redor nessa vida. O que é uma leitura de vidas passadas? É o seu triângulo de origem, que quem te deu foi seu pai e sua mãe, então um triângulo. Você, seu pai e sua mãe. E o triângulo que você deu origem. Você, marido e filho. Ou você, relacionamento e pet. Eu tenho uma história linda de pet. Ok. Aí eu falo isso, a pessoa fica de boa, traz, entendeu? E vai tomar um susto ou não quando fizer a leitura. Na maioria das vezes toma susto, entendeu? Aí você fala assim, nossa, por quê? Nunca vi aquela pessoa nem mais magra, nem mais gorda, agora estou evitando de perguntar quem indicou.
E aí eu olho as fotos, só preciso do primeiro nome. Não quero CPF, não quero sobrenome, não me interessa se é filho de alguém, não me interessa. Eu quero o nome, o primeiro nome, a data de nascimento e a foto. Naquele momento ali, estabelece o triângulo e as telas começam a abrir. São telas perfeitas. Eu estou falando que eu abri uma tela da Natália e da Fernanda. Até daqui a pouco eu vou saber dizer qual era a roupa que elas estavam e como eram os detalhes. Mas depois some, como numa constelação. A Natália sabe, a gente faz uma constelação, acessa um campo. Às vezes esquece. Vai fundo naquela história. As meninas que fazem, que são participantes, que sequer sabem o que está representando, dão um show de bola naquele campo. E quando entra a segunda pessoa para constelar, já não sabe o que constelou antes. Então, essa é a vantagem. Mas a partir do momento que a pessoa conhece uma vida, o que muda nela? O que você faz a partir disso? É um reiki? O que acontece? É muito legal a pergunta, porque no primeiro momento não faz nada, fica congelada mesmo. Porque a história que eu conto tem que vestir a vida que essa pessoa está vivendo hoje como se fosse uma luva feita sobre medida. Senão, não faz sentido. Então, assim, você chegar... Vou dar bem pulando para uma senhora de 70 anos que você nunca viu na vida e ela senta e ela fala assim... eu acho que eu estou mais aqui por conta de um inventário. E eu falo, nossa, a senhora não sei o que a senhora faz hoje, mas a senhora daqui a pouco me fala, mas a senhora na vida passada, a senhora foi uma costureira de um reino que a senhora foi cotadíssima. E assim, a senhora fazia roupas e uma pessoa da sua família, que eu acho que é a sua mãe, que a senhora mostrou a foto aqui, fazia chapéus. E a senhora foi muito, muito rica, mas a senhora não fez família. Pensei que aquela velha ia infartar na minha frente. A velha começou a chorar. Ela é minha filha. Esse inventário é do meu pai. Eu tô brigando por um apartamento em Copacabana, onde são 4 quartos, no qual 3 quartos são armários cheios de tecidos, de todos os países, de todos os estados, de todos os tipos. Mas eu não costuro. Eu não fiz família. E eu tô brigando como se aquilo ali fosse o maior bem que o meu pai me deixou. E não é. Eu tenho dinheiro para... Eu não preciso daquilo, mas eu quero aquilo. Eu quero aquele apartamento, eu quero aqueles tecidos e eu quero. Então, assim... Então, a partir do momento que ela entendeu... Ela entendeu por que ela queria. Sim. Porque ela não era costureira, não precisava dos tecidos. Mas ela entendeu e soltou. Isso, ela entendendo, desapegou, né? E soltou. Entendi. Então, eu acho que... Às vezes, uma sessão de leitura de vida passada resolve o problema. A pessoa não tem problema, ela só está presa em alguma coisa. Entendeu? No que você... mostra. Exatamente. No que você mostra o que está causando aquilo ali, ela solta. E vai, segue a vida. Então, a gente pode dizer que essa terapia de vidas passadas através da fotografia, o que ela traz mais é esse esclarecimento acerca... das pessoas que estão ao seu redor. Das relações, né? Porque é a relação que, né? Então, assim, eu não entendo por que eu não me dou com a minha mãe, ou não me dou com meu irmão, ou um relacionamento que você não consegue sair desse, né? Quantos relacionamentos tóxicos a gente não conhece, Sim. que não consegue separar e tal, 10 anos vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você abre o triângulo, você... Nossa, então, vai fazer sentido, quer ver? E, assim, bem simples, a filha que não se dá com a mãe. Não se dá com a mãe, tem histórias e histórias. Volta e meia, alguém também fica me tentando escrever um livro. Não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa. Escreve. Fala da gente. Você vê uma filha que, na vida passada, foi um grande amor daquele pai e ele precisa trazer como filha para incluir no sistema familiar, porque na outra, ele fez ela viver à margem. Porque uma mulher ser um grande amor na vida do homem, no passado, significava ser excluída, escorraçada, descomungada, a família botava para fora, a sociedade virava o rosto, a igreja proibia. Aí ele precisa trazer como filha. Aí como fica? Entre esse pai e essa mãe, não se esqueçam que a mãe de hoje era a mulher desse pai. Então, era a esposa do homem que ela foi o amor. Esse pai, nessa vida, traiu a mãe? É raro dizer que não. Muito raro. Traiu. Então, ele não resgatou com essa mulher. Esse pai resgatou
com essa filha, porque ele trouxe como filha, deu sobrenome, deu a casa, proveu, deu noção de valores e deu educação. E deu amor até demais, porque a mãe, de repente, causou ciúme na mãe. Resgatou. A mãe e a filha resgataram entre si, apesar de mãe, apesar de filha, não construíram a rivalidade ali, não resgatou. Construíram a rivalidade. Aí vai pra próxima. Aí, pois é. Aí, quando às vezes a gente fala isso e tá em tempo... Ainda dá pra consertar. A pessoa muda tudo. Porque fala, nossa, na outra eu entrei no casamento. Nossa, eu tenho um amor pelo meu pai que transcende. Transcende. Mas você hoje é filha. E quando você não era? Você não afetou essa mãe? Ela só não está conseguindo se livrar dessas imagens e cada vez que o seu pai te valoriza, ela se sente desvalorizada, ela se sente como tivesse perdido, ela se sente como tivesse sido substituída. Aí, se a pessoa tem um bom entendimento, acabou. É uma consulta, nunca mais volta. E quando não... Ela vai mudar a relação com essa mãe, ela vai entender. Ela às vezes volta anos depois para dizer isso. Compaixão, né? É isso aí. Ou... foi o cão com um homem, volta nessa, o homem sendo um cão com ela. Quando eu falo, querida, mas você foi muito pior. Então, também muda, também muda. E vem cá, já teve, imagino que já deve ter acontecido isso com você, de pessoas que vão lá por pura curiosidade pra saber se você realmente sabe, pra saber se você não pra te testar. Aí sai mal, né, amiga? Aí sai mal, porque acessar a tela é acessar a tela. Aí você vai falar de uma coisa que ela não quer ouvir também. É a ferida dela, digamos. Entendeu? Aí você vai lá na ferida para Não, eu falo, porque eu digo assim, ó, se você tem duas alternativas, você finge que não me ouviu, ou você cuida disso. Então, assim, não tem como sair de lá. Pode chegar, pensando, né? Vou ver porque não é nada disso. Rita, e como é que entra o reiki nessa terapia de vidas passadas? Eu digo que o reiki, e eu falei isso pro Johnny, o reiki veio para ser minha placa na porta. Aí ele fala, nossa, eu falei, então, amigo, olha só, em 2017 só o reiki foi reconhecido como terapia complementar pela Dilma, que ficou num câncer muito sério. E dentro do hospital que ela tratou o câncer, tinha uma ala de reiki experimental, São Paulo. E hoje tem, né? Tá lá. Ela fazia reiki, fazia químio, fazia reiki, fazia químio, e ela considerou que foi fundamental na vida dela. Ela foi lá e bateu lá a caneta, e a partir de 6 de 2017, o reiki foi integrado ao Sistema Único de Saúde como terapia complementar. A gente pode pedir convênio, a gente pode atuar pelo SUS, a gente pode atuar em qualquer lugar. Então, eu digo que veio muito para ser a placa da porta. É usado como tratamento, nossa, para criança é fantástico. Por quê? Como é que você vai pegar uma criança de 9 anos e entrar no campo dela e com 9 anos você consegue fazer muita coisa no campo dela, se você não tiver alguma coisa para justificar? Então, deita aqui que a tia vai fazer reiki em você. Vamos fazer o quê? Vamos curar a sua raiva? Aí você vai conversando com a criança e ela vai reiki. Soltando. Aí o reiki é fantástico para essa criança. Eu acho o reiki fantástico de qualquer forma, eu não vivo sem, acho maravilhoso. Não é? Bom, eu sou suspeita, gente, eu sou reikiana. Ela é reikiana. Eu tenho o primeiro nível de reiki só, mas foi uma coisa que... faz o resto. Vou fazer o resto. Mas... Faz comigo, tá? Mas mudou a minha vida. Desde que eu conheci o reiki, mudou a minha vida. Eu nunca mais deixei de fazer. É muito bom. Pelo menos uma vez por mês. Eu digo que veio para ser a placa da porta, porque não que eu não continuasse, que eu já não atendesse e não fosse continuar atendendo. Mas fica assim, meu espaço é espaço reiki terapias, e aí eu tenho uma terapeuta que faz cristais, eu faço reiki, eu fiz mesa radiônica em 2000. Gente, eu fiz mesa radiônica em 2000 com a Mônica e o Léo. E, assim, eu vejo que a mesa hoje
É quântica, lembra? A mesa radiônica é quântica. Daqui a pouco a gente vai ter uma plaquinha desse tamanho ou não vai ter a plaquinha. Vai pegar o pêndulo e acabou. Ô, Rita, você sabe jogar baralho cigano também. A gente sabe. Hoje em dia, quando você... É uma vergonha. É porque vocês, graças a Deus, não falaram isso antes. Porque não, meu mas... baralho cigano tem 40 anos. Ele tá farelo. Então, mas você usa ainda? A Rita nunca usa baralho. Mas comigo ela só usou, gente. Comigo ela já usou também, porque eu descobri que ela tinha usado com você, eu fiz ela usar comigo. As cartas são amarelas, de tão velhas. Tão velhas. Mas você ainda utiliza, Rita, para ajudar? Sabe quando eu utilizo? Quando eu vejo que a pessoa que está do outro lado da mesa tem uma necessidade de um veículo material ali. Que ela vai achar, assim, muito surreal. Só o que você está falando. Mas e também dá o direito à pessoa de perguntar, sabe assim? Nas minhas telas eu não dou o direito a ela de perguntar. Eu conto o que eu vi e eu até digo, olha, mas foi porque foi assim, assim, assim. Uhum. Não quer dizer que você tem que repetir. Porque repetir padrão, gente, é o grande karma da gente, é a repetição do padrão. O avô bebia, o pai bebia, eu tô bebendo. Repetição de padrão. Minha avó teve 8 filhos, perdeu 4. Abortou, naturalmente ou não abortou. Minha mãe abortou 2, eu já abortei 1, eu tenho uma filha. Antes que ela aborte também, vamos tentar cortar essa repetição de padrão. Qual que a gente dificilmente consegue? Suicídio. Dificilmente a gente consegue cortar a repetição do padrão. Às vezes não vem naquela pessoa, mas vem no familiar. Meio que assim, olha, não vai ser você que vai se matar, a sua filha vai. E aí, como vai ficar? Você já teve coragem de falar isso? Desculpa, Nath. Eu normalmente falo, de cara. A Nath sabe disso. Porque eu acho que o susto, nessa hora, vale. E esse caso que a Rita tá falando, realmente, não adiantou nada. Não. Então. A questão é assim, as pessoas podem... Você falou, abre a tela e você conta que abre a tela. Mas as pessoas podem perguntar alguma, por exemplo... Você abriu um triângulo, mãe, pai e o cliente. Aí você tá falando das telas que estão aparecendo para você. Aí se a pessoa fala, Rita, mas e isso? A pessoa pode perguntar coisas? Pode, mas não consegue. É muito pouco. Não, eu tenho uma tela para contar que a pessoa veio uma vez, eu conheço a pessoa até hoje, a pessoa já é uma senhora, super bem resolvida, blá, blá. Ela um determinado... Não esperava, porque ela faz parte de uma filosofia religiosa muito legal, que é a messiânica. Ela falou assim, eu preciso ir aí fazer uma leitura. Aí ela chegou com uma foto, linda. Uma festa de casamento do filho dela, mais novo. Tava ela, todo mundo vestida, festa do casamento. Ela, o marido dela, a filha, o filho e o filho que casou aqui. Eu respirei e falei assim, nossa, numa vida passada, você e seu marido foram pais desse menino que casou. Eu não conhecia os filhos dela, conhecia ela porque conhecia ela da igreja messiânica. Vocês foram pais e ele foi um filho excepcional e vocês tinham muita dedicação porque vocês tinham muito medo de morrer e ele ficar sozinho. Então, vocês fizeram, assim, o impossível para ele ser independente. Ele se tornou um músico muito famoso, mas tem uma dor aí. Vocês tiveram que abrir mão de 2 outros filhos, então vocês abortaram, para que vocês tivessem total dedicação sobre esse filho. Nessa, veio todo mundo normal. E mesmo assim, você está no medo das coisas não serem boas para esse filho, por quê? Nossa, ela chorou. Ela falou assim, nesse dia do casamento, quase que eu perdi o casamento. No dia de manhã, me deu um pânico, eu andei a orla toda da Barra, caí, cheguei em cima da hora de me maquiar e a sensação que eu tinha é que estavam me arrancando um pedaço. Mas está explicado. Meus 2 outros filhos são amados do mesmo jeito que ele, mas ele é aquela pessoa que ainda é especial para mim e meu marido, e isso acaba que afeta os outros 2, porque os outros 2 chamam eles de reizinho. A gente montou um estúdio para ele nessa vida, porque ele é músico. Então, assim, até hoje eu pego meu marido olhando para ele e literalmente babando. Então, isso aí, para mim, esclarece tudo. Nunca mais ela voltou.
Foi embora e me ligou e falou assim, olha, Rita, só para te avisar que eu deixei meu carro no seu estacionamento porque eu não me permito não usufruir do que eu ouvi aí. Então, eu tô indo de táxi. Gracinha. Ai, que legal. Muito legal. Porque às vezes a gente sai da consulta da Rita meio aéreo mesmo. A gente já... mas... Uns 3 tapas na cara, Sim. soco no estômago. Mas vocês já estão acostumados. Sim. Rita, algum caso, alguma história te tocou muito, assim, a ponto de você não aguentar e chorar? Já, nossa, já. Sim. Ai, conta pra gente. Que a gente é fofoqueira. E ó, fofoqueira da vida passada dos outros. Não, sim. Tem sempre um amor impossível. Ou assim, de ficar na sua cabeça. Não, tem sempre a história de... Fala do amor impossível, porque o povo gosta do O povo adora relacionamento. um amor impossível. O povo Não, gosta o que desse é um amor tema impossível? do Não é um amor relacionamento. impossível. Quando vocês sabem o que vocês têm. Vocês recebem aquele material e tá lá. Tem sim, todas duas. Tem o quê? O triângulo de origem, o triângulo que vocês deram origem, vocês não O amor fizeram? impossível. Não, cara, a gente tem um triângulo lá. Eu pensei que a gente tivesse o amor impossível, mas não, o Aí- triângulo a gente tem. Aí o que acontece? Leu aquilo ali, ok, nossa, melhorou a vida e muito. Tem tratamento, tem pessoas que têm a parada com a mãe e que falam assim, eu não vou dar conta de modificar do dia pro... Falei, então, vamos fazer um reiki, vamos, né? E aí fica no tratamento. E depois abre outros triângulos, porque esse aqui é o kármico. Aí sabe aquela parada de que você encontra uma pessoa que você olha para ela e fala, nossa, que isso? Ok. É um reencontro, às vezes é de vida passada. Aí, o que emociona muitas vezes é que não vai caber nessa. E aí, como você fala que não vai caber nessa? Essa pessoa, não, mas eu estou falando de coisas bem... Essa pessoa cabe na sua vida hoje, na sua rede social, na sua rotina? Não cabe. É menos ou mais? Às vezes é menos e às vezes é mais. Se for menos para você, é mais para ele. Você é muito. Você vai fazer o quê? Abrir a sua caixinha, expandir para ele caber? Até pode. Ou vai se diminuir para caber na caixinha dele. A mulher tem mania de se diminuir para caber na caixinha da pessoa. Aí vira aquela relação abusiva. Porque qual era a história da vida passada? Você foi mazinha com ele? Tipo, proibiram ele de ter você porque ele era pobre e você era princesinha na torre? Isso, pra pessoa ouvir é muito difícil, né? E às vezes Mas não tem alguma, por exemplo, nesse caso, né? Então por que eu encontrei uma pessoa, um amor de vida passada, se essa pessoa não cabe na minha vida hoje? Para despertar da sua vida hoje. O que você está fazendo do seu Eu ia sentimento? perguntar qual era o aprendizado. Aí você tem um cuidado com essas pessoas. Balança você. Aonde você está? Qual é a zona de conforto que Nem você vou está? contar nada. Isso aqui, uma vez, 1900 e bolinha, apareço com uma foto lá, ela olha pra mim, não teve pena nenhuma, ela fez assim, isso aqui já acabou, jogou fora. E eu, tá bom, então vamos pra outro assunto. Assim, sabe? Simples assim. Simples, não teve a menor dó, essa dó que ela dá Mas eu tenho uma história que eu falei, a primeira pessoa veio lá atrás, estava casada com filho, eu falei, nossa, pelo amor de Deus, seu casamento já acabou. Mas faz o seguinte, tá tudo tão arrumadinho que o teu marido, ele é muito fofo, ele tá esperando você, entendeu? Ele não vai fazer nada se você não fizer nada. Conversa com ele. No dia que você conversar com ele sobre a sua insatisfação e que você quer se separar, ele vai dar um maior sorrisão e você vai lembrar de mim, ok? Ok, foi embora. 3 anos depois, a mulher voltou toda montada, era outra. Aí eu falei, uau, se separou. Ela, sim. E no dia que eu conversei com ele, só vinha você na minha cabeça, porque ele deu o maior sorrisão. A gente se separou bem, a nível de bens, tá tudo maravilhoso. A filha da gente super entendeu, porque já é adulta, e blá. Agora, olha essas fotos aqui. Aí ela olhou, eu falei, esse aqui tá a passeio. Como assim tá a passeio? Amiga, tá a passeio, ele quer farra. E esse aqui? Esse aqui é deprimido. Ele precisa de uma enfermeira. Ela tá maluca que eu quero ser enfermeira. Aí ela me mostrou uma fotografia de revista. Aí eu falei, amiga, isso aqui é um sonho. Quando eu ia pra botar no lixo, como a Fernanda falou que eu faço isso, ela, não! E tirou da minha mão. Dobrou e guardou. Ela, olha, eu conheço ele lá de trás. Aí eu falei, tá bom então, mas vamos focar na realidade? Pra você viver o que você tá se propondo a viver? Porque ela deu uma virada de 360 com o direito de começar mesmo, né? Independente, tudo. Bonita. Passado. Eu tava acompanhando os bastidores, mas eu tava quieta. Aí vem ela. Então,
Quem disse para você que a gente não pode trazer um sonho para a realidade? Eu falei, eu não disse isso. Eu falei só que alguém tinha que se adequar. Quem foi que se adequou a isso aí? Aí, de fato, ela vive até hoje esse relacionamento, mas ela se adequou. Se adequou. Entendeu? Então, assim, aí entra também o livre-arbítrio, né? Porque ela poderia não... que normalmente é o que eu gosto de ver na constelação. Eu quero ver entre aquela tela que eu abri e o que vocês estão vivendo hoje, o que vocês estão fazendo. As escolhas, né? Exatamente. Uma coisa importante, gente. Pelo amor de Deus, não vou começar a ligar pra Rita, marcar consulta pra ficar levando foto de crush. Ah, não pelo amor de Deus, não. Senão daqui a pouco a Rita só vai ter vaga pra 2025, não vai ter mais horário. Não pode atender a gente. Porque as pessoas vão estar lá cheias. Elas têm uma mania, elas falam assim, olha, não sei se foi a Fernanda ou se foi a Vivi. Com certeza eu. Que falava assim, olha só, eu vou jogar pedrinhas, hein? Pedrinha no próximo paciente. Eu dizia o seguinte, eu indico, mas o meu horário tá lá. É cativo, É cativo, ninguém pode tomar o meu horário. Aí pronto, é verdade. Então, meninas, é basicamente isso. Não tem roteiro isso. Aí só pra gente fechar, então, quando você identifica alguma repetição de padrão, né, alguma coisa ali, você indica algum tipo de... Sim, hoje literalmente não tem outra coisa, amiga, é constelação. É constelar, né? É constelar. Todo mundo tá preparado pra constelar? Nem sempre. Mas... Nem sempre mesmo. Nem sempre mesmo. Mas na maioria, sim. Na maioria, sim. Eu até falei ontem, eu não sei pra quem, acho que pra Aline. A Aline esteve comigo ontem, eu falei assim, nossa, a gente tem que criar um procedimento de eu poder dar o feedback. Porque eu tenho feedback, mas a consteladora não tem. E tá errado. Tá errado, porque toda vez que eu tenho feedback, quando eu vou de novo na Natália Branco ou na Adriana Rego fazer uma constelação, que eu vejo as meninas dando um show de bola na interpretação daquele papel, significa que a interpretação são todas atrizes? Lógico que não, gente. São todas pessoas com o dom de deixar a vida, seja lá do jeito que tiver, do lado de fora da porta, e entrar com tudo no campo de uma pessoa com um propósito: ser útil. Servir, né? Servir e em prol de uma cura. Ninguém vai ali para ficar milionário, ninguém vai ali para descobrir quem é a traição, nada disso. A pessoa vai buscar uma cura. Então, assim, a consteladora não tem o feedback. Às vezes, já aconteceu mais de uma vez com a Natália, a pessoa estava indo pela segunda vez. Gente, você já constelou ela. Eu geralmente só sei do feedback quando a pessoa volta e aí você conta o que aconteceu depois da primeira. E que já desdobrou para uma segunda constelação. É isso aí. Exatamente. Então, Rita, olha pra cá, fala quais são as suas redes sociais ou como que as pessoas podem fazer para marcar uma consulta com você. Então, tá lá a minha rede social, mas eu já vou avisar que eu não uso quase. Mas é Espaço Reiki e a minha pessoal é Rita Leila, mas... o Espaço Reiki, o telefone é 982-77-1905. Mas quem quiser vai ser atendido, viu? Vai ser atendido. O ideal é que você deixe um WhatsApp. Mas quem quiser também pode escrever pra gente no Sensitivas Podcast, que a gente passa pra Rita. Vou ter o maior prazer. Gente, esqueçam ligar. Ligar não existe hoje em dia mais, né? Manda mensagem pra gente no Sensitivas que a gente encaminha. É isso aí. Tá bom? Rita, nem sei como agradecer. Você tá aqui, a gente te amou muito. A gente te ama, você sabe, né? A gente tá muito Rita, feliz. Você é muito especial. Mas tá todas as duas me devendo uma resposta, né? Tá, a gente fala assim que depois que fechar a câmera. Entrevista, não, mas a gente tá muito feliz. A sua presença é muito importante. Então, eu acho que é meio que até uma mensagem mesmo, né? Se eu acessei uma tela de vocês duas numa vida passada fazendo... de outra forma, lógico, o que vocês estão fazendo, e tem a ver com o título, vai fundo. Mas vai fundo, literalmente, com propósito. Pode deixar. Obrigada, Rita. Obrigada pela sua presença. E, pessoal, mais uma vez falando para vocês se inscreverem, ativarem o sininho e deixar o like. E até o próximo vídeo, gente. Beijão.